nosso objetivo, que era vencer. É vergonhoso para nós mesmos. Vergonhoso. De cabeça, vira para o Olímpia. O time não fez por merecer vencer, não teve o controle do jogo, não teve a calma, não teve a sabedoria de lidar com um resultado positivo. Apareceu no meio da defesa do Flamengo para de cabeça fazer o terceiro gol do Olímpia. Não, cara, desculpa aí. Mundial, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana, Campeonato Carioca e agora a Libertadores. A gente perdeu essa confiança desse time tão poderoso que é o Flamengo. Muito boa tarde, gente boa. Tá começando o Globo Esporte. O atual campeão deu adeus ao sonho do Tetra na Conmebol Libertadores. Você viu, torcedores protestaram no Paraguai. Hoje, na chegada ao Rio também, é um ano marcado por eliminações, né, por perda de títulos. Daqui a pouquinho, a reportagem desse jogo contra o Olímpia. Antes, o Vasco, que tá na briga lá para sair da zona de rebaixamento. Segunda-feira pega o Bragantino em Bragança Paulista. Hoje o clube apresentou o atacante Rossi. Está voltando para o clube, né? Klaus Barbosa acompanhou e tem mais detalhes pra gente. Tudo bem, Klaus? Tudo bem, Escobar. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo ligado no Globo Esporte. O Rossi foi apresentado agora há pouco aqui no centro de treinamentos do Vasco. Ele assinou o contrato até o fim da temporada, estava livre no mercado desde maio, quando deixou o futebol da Arábia Saudita e chega, como você falou, Escobar, para a segunda passagem dele no Vasco. Já jogou aqui em 2019, naquele ano disputou 41 partidas, fez 5 gols. Aliás, fez 4 gols e deu 5 assistências com a camisa do Vasco. Na apresentação, ele falou que está muito feliz, que nunca deveria ter saído do Vasco, está muito feliz com esse retorno e já está regularizado, pode inclusive estrear na segunda-feira contra o Bragantino. A situação do Vasco no Brasileirão não é boa, o time até conseguiu sair da lanterna depois de vencer o Grêmio por 1-0 na última rodada, mas ainda está na zona de rebaixamento, é o 19º na tabela e está nessa luta aí. O próximo jogo, portanto, segunda-feira, contra o Bragantino, fora de casa. Vamos ouvir o que o Rossi falou. Um Vasco diferente, pessoas novas, velhos conhecidos também. Então, estou muito contente, muito feliz, muito motivado, como sempre estive. E já à disposição do professor, se precisar de mim já para segunda, estou aí. Uma conquista eternizada. Em junho, o Uruguai foi campeão do Mundial Sub-20. Mateu Ponte era titular da equipe no torneio. O talento dele chamou a atenção do Botafogo. O novo reforço jogava no Danúbio do Uruguai. Mateu Ponte disse que não teve dúvidas com a proposta do Botafogo e que recebeu o apoio da torcida. Ele espera crescer muito no novo clube. Mateu Ponte está regularizado e pode estrear contra o Internacional amanhã aqui no Newton Santos. Ele chegou ao Botafogo para reforçar a lateral direita. Hoje o elenco só tem o Di Plácido como jogador disponível da posição. Em junho, o clube negociou Daniel Borges com o América Mineiro. No mês seguinte, Rafael acabou sofrendo grave lesão no joelho esquerdo. Desde então, Di Plácido foi titular em 8 dos 9 jogos seguintes. Quando foi poupado no empate contra o Guarani do Paraguai pela Copa Sul-Americana, precisou entrar por causa da lesão no cotovelo do JP, meia que estava improvisado na lateral. Eu estou apenas há 3 semanas e quando vejo que é jogar Brasileirão e depois fazer estas viagens, é um desgaste enorme. O líder do Brasileirão pode chegar à 10ª vitória no Newton Santos. Os ingressos estão esgotados. A partida contra o Internacional encerra o primeiro turno. Metade do caminho para o tão sonhado título. Pessoal, na madrugada de hoje para amanhã, 4 da matina, tem Austrália e França ao vivo na Globo, valendo vaga já na semifinal da Copa do Mundo. Hoje, Suécia e Espanha já se classificaram para as semis. Então, direto da Austrália, Bárbara Coelho que vai contar pra gente todas essas histórias em detalhes. Tudo bem, Bárbara?
Tudo ótimo, Escobar. E por aí, tudo certo? Então, bora começar com Espanha e Holanda. A Espanha venceu por 2-1, se classifica para a semifinal da Copa do Mundo pela primeira vez. O São Paulo venceu o San Lorenzo da Argentina e está nas quartas da Copa Sul-Americana. Quem também se classificou foi o América Mineiro, classificação que veio nos pênaltis contra o Bragantino. Bora ver, foi um jogão, né? Cheio de alternativas. Primeiro, Sorriso, dando alegria ao Bragantino. Tomou a bola do Pazinato, que mole do Pazinato, hein? Bragantino, 1-0. Depois, Mastriani vai empatar o jogo pro América. Sorriso de novo. Se antecipou o zagueiro e ao goleiro, fez 2-1 Bragantino. Éder, zagueirão, vai empatar de cabeça 2-2. O jogo foi em Belo Horizonte. No segundo tempo, saiu o goleiro Pazinato, entrou o Cavicchioli. Guarda essa informação, hein? Léo Ortiz fez um gol nele, 3-2. Depois, pênalti pro América, já com 52 do segundo tempo. Mastriani bateu e fez. E na sequência, o Cavicchioli pegou 2 pênaltis e o América se classificou. Bora para São Paulo, a comemoração aí do pessoal do América, né? São Paulo e São Lourenço no Morumbi, Calheri. 1-0 São Paulo, que bela cabeçada, hein, tirando do goleiro. E depois, Rodrigo Nestor fez uma jogada legal e Luciano vai fazer o gol que garantiu o São Paulo na próxima fase. Essa classificação do São Paulo no Morumbi ficou marcada, infelizmente, por mais casos de racismo contra torcedores brasileiros. Um deles, uma criança. Chorou muito, ele faltou até ar, né? Eu senti como se ele tivesse tomado uma surra, né? E ele chegou com a casca de banana na mão, mostrando, e todo mundo filmando ele, perguntando o que aconteceu. Ele, pai, jogaram a banana em mim, me chamaram de macaco e chorou, mas chorou que apertou meu coração, né? O filho de Willy, de 12 anos, foi vítima de racismo. David Emanuel Benedetto, torcedor do San Lorenzo, teria arremessado a banana e também foi flagrado imitando um macaco para a torcida do São Paulo. E um dirigente do San Lorenzo, Matias Ezequiel Ramírez, foi flagrado num camarote fazendo o mesmo gesto. Ele e o torcedor foram presos em flagrante, estão detidos em São Paulo. O Tribunal Disciplinar da Conmebol suspendeu o Marcelo do Fluminense por 3 jogos. Punição foi por conta daquela expulsão dele contra o Argentinos Júniors lá no primeiro jogo das oitavas da Libertadores. Marcelo, portanto, não vai jogar as quartas contra o Olímpia. O Fluminense vai pedir a anulação desse julgamento. Nesse domingo tem Grêmio e Fluminense ao vivo na Globo, 4 da tarde. É Dia dos Pais, por isso a gente vai mostrar agora uma reportagem especial com essa família bem legal de tricolores. Esses são os Bertolossi. O seu Jorge, de 63 anos, é pai do Humberto, de 43, que é pai do Pedro, de 15. Torcedores do Fluminense, uma paixão que teve alguns incentivadores. Começou pelo meu pai, em 70, a gente no Maracanã, pra gente assistir a final Fluminense Atlético Mineiro. Para os Bertolossi, o Fluminense é mais do que um time de futebol. O Fluminense, para mim, sempre foi minha representação com meu pai. No momento que a gente saía, que a gente se curtia, que a gente curtia o que a gente ama. E eu acabei transportando esse amor pro meu filho. Em Laranjeiras, que a gente costuma ir às vezes. Maracanã é a nossa diversão. Referências tricolores não faltam na casa do seu Jorge. Tem boné, caneca, copo de jogo e uma coleção de camisas. Algumas com histórias marcantes. O Dia dos Pais do ano passado estava chegando e Humberto queria dar um presente para o seu Jorge. Mais do que isso, queria homenageá-lo por ele ter cuidado tão bem da dona Márcia, esposa do seu Jorge, mãe do Humberto, que tinha sido atropelada e passou um bom tempo hospitalizada. O presente ideal para o seu Jorge era uma camisa nova do Fluminense. Foi aí que Humberto teve uma ideia que fez muito sucesso. Eu falei assim, poxa, vou fazer uma homenagem para a família. O Pedro já queria camisa, eu queria, meu pai também. Pensei na ideia ali na hora. Vou botar a camisa, tal pai, tal filho, tal neto. Tal pai, tal filho, tal neto. Um dia do aniversário de cada um nas costas. Quando o seu Jorge recebeu o presente, não conseguiu se conter. Lágrimas dessa, né? Porque é emoção, né? A primeira vez deles no estádio com as camisas foi na goleada sobre o Volta Redonda, pela semifinal do Carioca. E logo eles começaram a perceber algo diferente. A gente parou o carro um pouquinho longe do Maracanã, a gente foi andando, todo mundo comentando. Caramba, olha ali, que maneiro. No jogo contra o Bahia, pelo Brasileirão, eles viralizaram. No
torcedor fez um vídeo e a sobrinha do Humberto viu nas redes sociais. Quando ela passou o vídeo pra gente, o vídeo tinha 4.000 visualizações. E quando nós fomos ver, pelo menos a última vez que eu vi, ele tinha mais 120.000 visualizações. A gente acompanhou os Bertolossi numa tarde no Maracanã e eles chamam a atenção mesmo. Repara no torcedor acima deles fazendo uma foto das camisas. São 3 gerações torcendo pelo mesmo time. Eu tenho minha mãe e tenho meu filho que torce também. Eu me senti como se fosse igual. Com as camisas personalizadas, segundo o trio, eles estão invictos. Já são 8 vitórias. No dia que a gente estava lá, o Fluminense passou um aperto. Foi no jogo contra o Santos. Teve pênalti perdido. Autoriza o árbitro. Canhota, defendeu o gol! Mas família que sofre unida também comemora unida. Gol de Germancano garantiu mais uma vitória e restabeleceu o bom humor para retomar algo que agora tem sido rotina no estádio. A gente não tem cara, a gente tem as costas da camisa. Com o Dia dos Pais se aproximando agora, a gente ficou imaginando qual vai ser a surpresa dessa vez. Eu joguei o sarrafo lá em cima, né? Esse ano eu tenho que inventar alguma coisa que seja mais marcante, mais diferente, né? E que principalmente agrade a ele, né? Se puder me presentear com outra camisa do Fluminense, eu agradeceria, né? E nessa corrente tricolor, eles vão seguindo, sempre juntos. Tal pai, tal filho, tal neto. Uma ideia incrível, né? Ó, já a despedida do Flamengo da Libertadores. Campeão da Libertadores de 2022. O símbolo da conquista, estampado na camisa, sairá de cima. Eu acho que quando perde vem todo o montante, né? E parece que tudo tá errado. Perdemos, estamos tristes, tínhamos que ter ganho. Fracassamos não só hoje, mas no começo do ano foi de muita expectativa, mas a gente não correspondeu à altura do Flamengo, à altura do que precisava. Verdade. Tem sido uma temporada até aqui cheia de derrotas marcantes para os rubro-negros. O time perdeu todas as disputas decisivas, na Supercopa, na semifinal do Mundial, na Recopa e no Campeonato Carioca. Temos que ser homem como sempre fomos e melhorar. A culpa é nossa, jogadores que entramos em campo, treinamos diariamente, temos que fazer melhor. O Flamengo de Jorge Sampaoli chegou a 30 escalações diferentes em 30 partidas. E ontem, contra o Olímpia, a equipe até conseguiu rapidamente marcar o primeiro gol. Aos 7 minutos, Arrascaeta cobrou a falta e Bruno Henrique desviou. 1-0. A vantagem aumentou, mas a atuação não foi boa durante os 90 minutos. O time não fez por merecer vencer, não teve o controle do jogo, não teve a calma, não teve a sabedoria de lidar com um resultado positivo. Tanto que logo a seguir, aos 11 minutos, o Olímpia empatou. Ivan Torres, 11 na camisa. O gol marcado por Ivan Torres foi o primeiro ato do que seria uma noite de terror para o sistema defensivo do Flamengo. Os paraguaios, empurrados por 40 mil torcedores, criavam coragem, mas deixavam espaços generosos na defesa. Nesse ataque, Gabriel fez o gol, mas Bruno Henrique estava impedido. O placar de 1-1 continuava dando a vaga para o Flamengo, mas no início do segundo tempo, Sampaoli reclamou de um lateral, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Sem o técnico, o time trocou passes e Bruno Henrique bateu colocado. Essa foi a única finalização correta no segundo tempo. A partida teve um momento de marasmo. Arce, treinador do Olímpia, começou a mexer. Foi sangue novo. E num escanteio, Ortiz cabeceou e a bola entrou. Ortiz, de cabeça. 2-1, virada. O estádio Defensores del Chaco explodiu. Os donos da casa então perceberam que os adversários tinham baixado a guarda
outro escanteio, outro gol de cabeça. O terceiro. Brueira, 3-1. E o Flamengo chegou a incríveis 59 gols sofridos no ano. Tem a segunda defesa mais vazada entre os 20 times da Série A. Realmente a gente perdeu essa confiança desse time tão poderoso que é o Flamengo. Um time poderoso que recorreu nos minutos finais a lançar bolas para a área. Aos 43 minutos, Vitor Hugo marcou um segundo gol que poderia levar a briga pela vaga para os pênaltis. Mas o lance foi anulado por impedimento no campo pelo árbitro Vilmar Roldan e pelo assistente. O VAR, após 6 minutos, confirmou que o Gabriel estava impedido porque recebeu o passe do lateral Ayrton Lucas. Foi o último suspiro rubro-negro. A eliminação, ainda nas oitavas de final, foi, enfim, a pior campanha do Flamengo na Libertadores desde 2019. O time nessa edição não venceu nenhum jogo fora de casa. Foram 2 empates e 2 derrotas. Olímpia 3-1. Vitória maiúscula que levou o presidente recém-eleito do país, Santiago Penha, ir comemorar no vestiário. Os paraguaios avançaram e vão enfrentar o Fluminense na próxima fase. Na entrevista coletiva, Everton Ribeiro estava ao lado do auxiliar técnico Christian Roberto. Sampaoli, por ter sido expulso, não participou, seguindo o regulamento da Conmebol. Não conseguimos o nosso objetivo, que era vencer. É vergonhoso para nós mesmo. A torcida do lado de fora também usou o termo vergonha para protestar, além de muitos xingamentos contra dirigentes e alguns jogadores. O atual campeão da Libertadores caiu jogando mal, criando muito pouco, com o seu técnico expulso e sofrendo 3 gols em jogadas aéreas. A noite em Assunção ficará marcada por um Flamengo que foi ruim da cabeça e doente do pé. O que sobra para o Flamengo agora? A Copa do Brasil, onde o time está muito perto da final, fez 2-0 no Grêmio em Porto Alegre, né? Quarta tem a volta no Maracanã. E o Brasileirão, o Flamengo é vice-líder, muito longe, 13 pontos do superlíder Botafogo. Domingo o Flamengo pega o São Paulo de quem? Do Dorival Júnior, aquele que ganhou a Libertadores, a Copa do Brasil no ano passado e foi mandado embora. Amanhã, Carlos Gil comanda o pagode. Bom fim de semana, a gente se vê com os cavalinhos domingo no Fantástico. Frente para trás, se questiona. Tem um problema, sim, de gestão de departamento de futebol, porque não dá para aceitar coisas do futebol. Não dá para aceitar quando o atacante quase sai na mão com o vice de futebol numa semana. Na semana seguinte, o preparador físico dá um soco na cara do centroavante. E essas coisas vão se acumulando. E, assim, isso acontece uma coisa... A diretoria não é culpada pelo soco que o preparador físico dá no rosto do Pedro. Agora, essa falta de comando, esse ambiente permissivo, que você chega nesse limite, alguém não está olhando. E aí você olha para a estrutura de comando do futebol do Flamengo, é uma estrutura que aparece pouco para falar o que tem que ser falado, aparece muito para apresentar jogador, aparece muito para fazer post em rede social, dizendo teve poucos fogos, ou para tirar foto. Então, assim, falta esse comando de futebol do Flamengo. Em 2022, o Arrascaeta vai te salvar, o Everton vai achar uma bola pela direita quando você está jogando pior e o Gabigol vai chegar finalizando. Em algum momento, o Dorival vai fazer 2 meses de trabalho para salvar um planejamento. Só que isso não vai acontecer todo ano. Em algum momento, a sua concentração vai estar um pouco mais baixa, porque ela já vinha se apresentando mais baixa em muitos momentos da temporada. Só para te passar, o Flamengo passou a ser um time onde os bons jogos são exceção. Então, são exceções. Falei, o jogo contra o Grêmio é uma exceção. O time de Copa. Mas o jogo contra o desafiado a uma máxima. O Flamengo já tem uma campanha ruim na fase de grupos. O Flamengo já não tem uma atuação tão boa no jogo de ida. Perde pro Alcas. Vai, Bita. Por conhecer esses jogadores e por entender a capacidade deles, eu nunca duvido desses caras, jogadores do Flamengo. Da capacidade deles de ganharem jogos, obviamente, dentro do nosso cenário sul-americano. Mas eu acho que esse jogo... ele, para mim, tem que ser enxergado de uma maneira muito maior do que simplesmente você achar agora o time pode se recuperar. Não dá tempo. A não ser que esse time comece a jogar muito agora, que não vai ser nada mais do que uma meia-culpa. Porque você, claro, a Libertadores hoje ela é mais fácil que o Campeonato Brasileiro. A Libertadores hoje não é um campeonato tão difícil assim de ser vencido pelas equipes mais fortes. Né? Obviamente, para as equipes mais fracas, ele nunca foi tão difícil, porque hoje em dia não tem mais jogaço de vestiário, não tem mais o policial
protegendo quem vai cobrar escanteio com o escudo, não tem mais a violência, Depende. a manipulação de resultado é muito mais difícil, não é que nem era nos anos 80, 90, não é 70, não é. É outro campeonato, hoje em dia os gramados, por mais que não sejam ótimos, são melhores do que eram naquela época, então essas coisas que podiam diminuir forças no futebol ainda com passe, onde o dinheiro pesava menos, onde havia mais amor à camisa do que há hoje, essas coisas que eu citei todas, ruins, elas diminuíam a distância entre as equipes. Hoje as distâncias aumentaram muito e a Libertadores ficou mais fácil para quem tem grandes equipes e é a hora dessas equipes empilharem títulos. Mas você tocou num ponto aí, Birner. Porque a Libertadores continua sendo o maior campeonato de todos. Tudo bem, mas assim, a Libertadores, ela é como qualquer competição de mata-mata, você pode ter uma noite ruim, como teve a de hoje, e ser eliminado. Agora, ok, o Flamengo vai voltar agora... Teve noite ruim contra o Alcas. Sim. O Flamengo vai voltar para o Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem que remar no Campeonato Brasileiro, porque o Botafogo disparou. São 13 pontos, tá? Se o Flamengo não conseguir disputar o título brasileiro, vai ser o 3º ano seguido sem disputar o título brasileiro. Em que lugar do mundo o time mais rico do país fica 3 anos seguidos sem brigar pelo Campeonato Nacional? É aí que eu quero chegar, Léo. Eu acho que a gente debatia isso aqui uma coisa de 2 semanas, um dia de segunda-feira. Que o ponto que precisa ser observado é exatamente esse, Birman. Fala. Eu acho que depois disso tudo, pontos corridos, a forma como o Flamengo foi campeão ano passado, não fez um grande jogo contra o Atlético Paranaense. O Dorival precisou fazer um monte de ajustes ali para o time chegar do melhor jeito possível, agradando os seus atletas. A forma como ganhou a Copa do Brasil, quando taticamente foi pior que o Corinthians, tendo um time muito melhor, com a capacidade de posição do que tem o Corinthians. Eu acho que chegou na hora dessa diretoria olhar e falar assim, olha, eu preciso mexer nesse elenco muito mais. Mas quando que essa diretoria fez isso? Ou esses caras pegam e reagem e falam assim, olha, não. Nós fechamos, vamos fazer a maior quantidade de pontos possível no Campeonato Brasileiro. Isso foi um lapso, a postura vai mudar, não tem mais jogo sem competitividade, vamos nos unir, vamos falar com o treinador vai nos ajudar, etc. A diretoria, ela se vale do número de títulos para maquiar o seu mau trabalho. Pode parecer uma loucura, porque você vai falar, bom, se está ganhando um monte de título, o trabalho é bom. Não, eu acho que se o Flamengo tivesse uma gestão esportiva competente, se o Flamengo soubesse de fato o que fazer com o seu dinheiro, o que fazer com os seus treinadores, o que fazer e como administrar e como gerir os seus jogadores, provavelmente a gente não estava falando só de mais títulos do que o Flamengo vem conquistando nos últimos tempos, e ele vem conquistando muito, mas a gente estaria falando também de títulos conquistados de maneira indiscutível, se fizesse valer, né? Se toda a superioridade técnica do elenco fosse vista dentro de campo. E não foi o que a gente viu, por exemplo, nem no ano passado, na final da Libertadores, nas finais da Copa do Brasil, né? Quer dizer, existe um problema de gestão esportiva, de alguma maneira maquiado pelo bom gerenciamento financeiro que permite ao Flamengo contratar grandes jogadores, mas a gente sempre tem que olhar para o potencial, né? Para o que poderia ser e para o que é. Eu acho que é importante que essa mensagem fique clara, e eu dizia isso antes mesmo da eliminação na Libertadores. Eu acho que não é porque perdeu um jogo, ou ganhou um jogo, ou caiu de um campeonato, ou passou e foi campeão de um campeonato, que a gente muda a opinião. Isso, para mim, é um fato meio que indiscutível, mas que muitas vezes fica de lado quando você levanta troféus, mesmo que esses troféus não sejam levantados da maneira que poderiam ser. E acho que, só para encerrar, o Campeonato Brasileiro especificamente, do qual o Léo falou, é o maior exemplo disso. Porque é óbvio que um campeonato por pontos corridos reflete melhor a boa gestão esportiva, por inúmeros motivos, né? O principal deles é assim, porque a aleatoriedade ela fica muito de lado num campeonato por pontos corridos. E o fato do Flamengo, com o elenco que tem, não brigar por 3 anos seguidos, se é que não vai brigar esse ano, pelo título brasileiro, é uma loucura. Por isso mesmo eu acho que o Flamengo tem todas as condições, apesar do que aconteceu hoje, de voltar à disputa do título brasileiro, de tentar uma sequência de vitórias que lhe permita voltar para essa briga. Campeonato Brasileiro desde 2020, quando foi campeão com o Rogério Ceni. Desde a última rodada de 2020. Desde a última rodada. Dali para Perdendo frente, o jogo na última rodada. Perdendo o jogo na última rodada para o São Paulo. O Flamengo não ocupa a liderança, repito, não ocupa a liderança do Campeonato Brasileiro desde a última rodada de 2020, quando foi campeão ali com o Rogério Ceni. De lá para cá, nunca mais. Ele não ocupa a primeira posição do campeonato desde aquele tempo. É muita coisa. Breno, eu já vou passar para você, antes vamos ver o Gabigol? Vamos nessa? Bora lá. Não, sobre a pressão, estamos acostumados, jogamos praticamente todos os jogos com 70 mil pessoas no Maracanã.
Claro que tomamos 3 gols de cabeça, mas agora é muito fácil apontar os erros. Foram alguns erros durante a partida, mas, assim, é ruim falar isso porque quando perde, né, você quer falar do juiz, parece que você está chorando, mas o juiz inverteu as faltas, expulsou nossos treinadores, a Conmebol é aqui do lado. São muitas coisas que acontecem na Libertadores e vocês sabem porque vocês estão aqui fora do campo. Faltas invertidas, falta no Wesley no 3º gol. Sim, são muitas coisas que acontecem, mas falar sobre isso agora parece que está chorando. Então, eu acho que foram muitos erros nossos, mas creio eu que foi um roubo muito grande. Mas para a sequência da temporada agora, que você está falando que foi um roubo muito grande, para a sequência da temporada, brasileiro distante do Botafogo, o que vocês imaginam? Pode falar para o torcedor também, está muito chateado. Temos que vencer, eu acho que o Flamengo é movido a isso, movido a vitórias, mas também em momentos difíceis temos que se unir, mais do que nunca. Claro que queríamos estar na final, jogar o próximo Fla-Flu, mas agora estamos perto de uma final de Copa do Brasil e vamos em busca do brasileiro. A gente não conseguiu jogar, acho que da forma que a gente queria e merecia também. A gente conseguiu controlar o jogo bem, faltou um pouco de atenção, as bolas paradas onde eles eram muito fortes. Habían comenzado muy bien con tu gol, ¿qué faltó? ¿Qué pasó después? Libertadores a gente sabe que é muito difícil. E eles conseguiram fazer um gol. 3 gols, né? Bola parada. Onde na Libertadores a gente sabe que é muito difícil. Então, cara, desculpar aí. E vamos seguir em frente. Esse chororô, como a gente tá falando aqui, né, velho? Parece mesmo. Só Conmebol aqui do lado. O Flamengo perdeu na bola. O vexame que o Flamengo deu, a vergonha que o Flamengo passou foi na bola. E não foi só hoje, foi em 180 minutos, tá? Não matou o jogo na semana passada e hoje, de novo, abriu o placar, tomou uma virada, tomou um 3-1, o Flamengo perdeu na bola. Pode reclamar, daqui a pouco a gente vai mostrar o lance e tal da reclamação ali, do gol anulado, que seria o segundo gol do Flamengo, poderia levar o jogo para os pênaltis, a gente pode mostrar e tal, mas na boa, a gente vai mostrar porque é a nossa obrigação, mas não foi isso. Torcedor do Flamengo sabe que não foi isso. Fala pessoal, beleza? Quer dizer, não vou nem perguntar se tá beleza, porque beleza não tá, né? Depois de uma vergonha dessa, um vexame, o time do Flamengo fez um vexame, tá? Isso aí é uma vergonha o que aconteceu ontem, então não pode estar beleza, né? Mas a gente tem que estar aqui dando a notícia pra vocês e no final aí deixa o seu comentário aí, a gente quer saber a sua opinião sobre essa vergonha que o Flamengo fez ontem aí lá com o Olímpia, né? Bom, o Flamengo desembarca então com protesto da torcida após a queda na Libertadores aí, né? Time sem vergonha é o que a torcida gritou no desembarque do Flamengo. E você, comenta aí, você concorda que é um time realmente sem vergonha? Na verdade, para mim, é a diretoria sem vergonha. É uma diretoria lixo essa diretoria do Flamengo. Bom, e o jogador e o time também, né? Que tá acompanhando aí, parece que tá querendo derrubar o Sampaoli. Então, cerca de 40 torcedores do Flamengo protestaram no aeroporto após a eliminação no time da Libertadores. Os fãs aí, né, os torcedores, né, entoaram aí o slogan de time sem vergonha, né? O amor acabou, isso vai virar o inferno. Isso aí, galera, é o slogan, né, que já é conhecido aí, né, da torcida do Flamengo, né, contra os adversários e tal. Então você já conhece. Então a segurança aí cria uma barreira, né, entre a chegada dos jogadores e os protestos aí dos torcedores, né, com tensões aí aumentando a cada momento. Os agentes de segurança aí usaram spray de pimenta para dispersar os torcedores, afetando aí, né, os não envolvidos no protestos aí, né, que tinha muita gente ali no desembarque. O ônibus do time aí enfrentou dificuldades para sair do aeroporto devido a torcedores aí bloqueando a sua passagem, né, causando confrontos. Bom, a partida do ônibus aí leva em torno de 40 minutos, acompanhada aí de protestos e transtornos. Então o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, deixa o aeroporto rapidamente, né, com a segurança em meio a insultos dos torcedores. Torcedores ficaram indignados, né, pessoal, e com razão.
E a saída precoce do Flamengo e da Libertadores soma-se uma temporada decepcionante, vergonhosa, com fracassos anteriores em outros torneios aí. Eu quero ver o que essa diretoria vai falar agora, né? Bom, a equipe está aguardando agora no Brasileirão aí, né? Agora a próxima partida contra o São Paulo no Maracanã, e você vê como é que é o destino, né? Agora vem o Dorival lá nessa partida contra o Flamengo no Maracanã, né? Contra o São Paulo. A diretoria do Flamengo fez, vocês já sabem, né? A maior burrice do mundo de mandar o Dorival embora, e agora aguenta aí fracassos, um time totalmente apático, um time que saiu ganhando aí no comecinho do jogo, né? Passa uma vergonha dessa e é eliminado da Libertadores. Mas aí eu vou deixar para vocês a opinião aí. Comenta aí, galera, o que você achou desse time sem vergonha do Flamengo ontem aí, dessa derrota vergonhosa aí. Deixa a sua opinião aí nos comentários aí. O que você acha que precisa mudar nesse time aí, beleza? Um grande abraço, ficamos por aqui então, e fique com Deus aí, e vamos ver o que vai dar para frente aí, porque estão falando que a demissão do Sampaoli aí tá na mesa aí por algumas pessoas já pedindo aí a demissão do Sampaoli. Comenta aí o que você acha aí, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!